Estamos aqui mais uma vez para compartilhar desse estudo maravilhoso, que é o estudo de Apocalipse, para que nós possamos, assim, ter um entendimento mais completo deste livro maravilhoso, que é o livro da esperança. Saúdo às irmãs, que o Eterno Deus continue abençoando cada um de vocês e deste seleto grupo maravilhoso das mães que clamam pelos filhos. Hoje, o nosso tema será um livro doce e amargo no céu. Para que nós possamos, assim, iniciar o nosso estudo, eu te convido, onde você está, que neste momento você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus. Vamos falar com o nosso bom Criador? Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, ó Pai amado, te buscamos em oração para te pedir, ó Pai amado, a tua santa presença em nosso meio. Queremos, ó Deus eterno, sentir o teu poder sendo derramado sobre nós, através do teu Santo Espírito. Vem nos iluminar, porque agora iremos dar a tua palavra, para que nós possamos, assim, entendê-la. Precisamos de ti, ó Pai, porque sem ti nada podemos fazer. Visita a casa de cada pessoa que está aqui assistindo, de cada mãe que clama pelos seus filhos, que tu possa, nesse momento, estar com cada uma delas. Tu conheces o coração de cada um, ó Pai, tu sabes os milagres que elas estão esperando. Por isso, ó Senhor, derrama bênção sobre cada uma delas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, minhas queridas, vamos para o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto é como o sol e as pernas como coluna de fogo. Bem, aqui relata a respeito de um anjo, mas não um anjo comum. Aqui relata a respeito de um anjo poderosíssimo. Aqui não reflete o anjo em si, mas sim este mensageiro que chegou até João. E aqui João coloca o nome mensageiro como anjo. E, gente, o interessante é que esse mensageiro que chega até aqui, esse anjo que João fala, ele aponta para Jesus Cristo. Todo o termo que é usado aqui é uma representação viva do próprio Cristo ressurreto e triunfante. Assim como no Antigo Testamento, a manifestação divina foi apresentada através de anjos. Aqui em Apocalipse também, a manifestação divina é apresentada também aqui através de anjos, tá ok? Então, o que nos mostra aqui sobre a respeito deste ser maravilhoso, triunfante, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, quem fala de todos esses termos e aponta para Cristo são vários escritores aqui que formularam aqui a Bíblia Sagrada. Se nós pegarmos aqui a Bíblia King James, 1611, lá aponta na parte de estudo bíblico que esse ser é Jesus Cristo. Se nós pegarmos a Bíblia de estudos Andrews também, ela aponta que esse ser é Jesus Cristo. E muitos teólogos apontam para esse ser como sendo Jesus Cristo, tá ok? Então, o que é que ele faz? Neste momento, aqui nos mostra que ele continua mostrando o seu poder. E no versículo 2, o que é que diz? Diz assim, ó, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui fala que Jesus, ele coloca um pé sobre o mar e um pé sobre a terra. Aqui ele mostra toda a sua autoridade, gente. O interessante é que existe dois poderes que irão se manifestar próximo da vinda de Cristo. A Bíblia nos fala de dois poderes, e a Bíblia chama de bestas, que são referentes a poderes. E uma das bestas é a besta que emerge da terra e a outra emerge do mar. Agora Jesus Cristo coloca um pé na terra e um pé no mar, dizendo o seguinte: eu tenho todo o poder vem de mim. Elas podem ter o poder delas, mas são dominadas por Jesus. E ele está dizendo com isso o seguinte: filho amado,
pode ficar tranquilo, sossega o teu coração e confia em mim, porque eu estou no controle deste mundo. Amém? Então, Jesus Cristo quis dizer com este ato no qual ele faz tudo isso. E o versículo 3 diz assim: E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Aqui fala sobre um livro que está para ser aberto. E tudo isso, gente, indica que esse livro que estava para ser aberto, no qual João relata, era o próprio livro de Daniel. Mas esse livro tinha um selo, e esse selo, ele teria que ser tirado somente no tempo do fim. E nós aprendemos aqui em aulas passadas que no tempo do fim, o saber se multiplicaria e muitos ali iriam entender este livro. Este livro seria aberto somente no tempo do fim. E pelas profecias de Daniel, o tempo do fim se inicia no ano 1798. Então foi nesse ano que inicia o tempo do fim através das profecias. Vamos agora para o versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: E o seu cadáver, aliás, versículo 8 ao versículo 10. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: Vai e toma o livro, que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Versículo 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. O estômago de João ficou amargo. É assim que a Bíblia fala. Mas que livro era esse? Que ao comer ele era bem docinho, porém, quando chegou no estômago de João, o estômago dele ficou amargo. Muitas vezes, a gente tem alguns alimentos que são assim, né? Muitas vezes doce, quando comemos, mas depois, quando chega ao nosso estômago, começa a causar um amargo, uma azia, não é isso? Mas o que era que João estava falando aqui, gente? João, aqui ele aponta para o seguinte: entre os séculos 18 e 19, o mundo passou por muitos e muitos eventos. Através dessa história, nós iremos chegar a esse relato do que aconteceu nesse livro que João conta a sua história. E nesse tempo, neste século, no século 18 e 19, que o mundo estava passando por algo assim que chamou muito a atenção, certo? E aconteceu vários eventos na natureza, no qual as pessoas começaram a analisar esses eventos e passaram a perceber que o fim deste mundo estava bem próximo. E que eventos foram esses que aconteceu? Gente, imaginem, no dia 1º de novembro do ano 1755, aconteceu um grande terremoto que até hoje é dado como o maior terremoto que aconteceu, que é o terremoto de Lisboa. E nessa época, as pessoas ficaram assim, paralisadas com as coisas que estavam acontecendo na natureza. E ele chamou muita atenção. Alguns anos depois, quando chegamos em 19 de maio de 1780, o sol escurece e a lua se torna como sangue. E ali, o povo ficou cada vez mais apavorado e começou a imaginar: o mundo está perto de acabar. E continuou. No dia 10 de fevereiro de 1798, acontece que o Papa Pio VI, que era o grande líder religioso, ali ele é levado cativo e ali é preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Então, as pessoas pararam para refletir o que está acontecendo. O líder religioso, o Papa, que no passado os reis o temiam, e agora o imperador ali, ele pega, Napoleão, ele manda prender o Papa. Então, eles perceberam que o clero estava perdendo o poder. Então, algo estranho estava acontecendo. Aí, quando chega no dia 13 de novembro de 1833, acontece uma grande chuva de meteoros, no qual foi relatada com uma grande queda de estrelas. E, a partir desse momento, o mundo se volta para o estudo da Bíblia. Eles queriam achar resposta para tudo que estava acontecendo e passaram a estudar sobre os eventos finais, os eventos que estavam acontecendo em tudo isso. E quando eles se voltam para o estudo da Bíblia,
na América do Norte, surge um grande despertamento espiritual, um grande reavivamento. Um homem batista chamado Guilherme Miller. Esse batista ele passa a estudar a Bíblia assim, com um grande fervor. E ele estudando a Bíblia, ele chega até o livro de Daniel. E no livro de Daniel, ele chega ao capítulo 8, versículo 14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E ele chama muita atenção dele. E ele começa a estudar. E ele chega à conclusão que esse santuário que vai ser purificado seria a terra. Então, Jesus, ele viria, purificaria a terra, então seria a vinda de Cristo. Então, ele começou a imaginar, eu posso descobrir o dia que Jesus vai voltar. E passou a estudar ali com grande interesse. Ele passou a estudar demais. E ele estudando, gente, ele passou a perceber que esses 2.300 dias, né? Que é uma tarde ou amanhã é um dia. Não seria dia, seria ano. Ele usa o termo profético para dia e ano. Então, ele queria agora saber quando era que partiria essa data, quando é que iniciaria os 2.300 anos, para assim ele descobrir qual a data que Jesus iria voltar. E assim, ele estudando o livro de Daniel, ele percebe que ali no livro de Daniel nos mostra que esta data inicia com a ordem para restaurar Jerusalém. Então, ele descobre que a data de partida seria o ano 457 a.C. E ele, Guilherme Miller, faz toda essa conta. E ele descobre que através da sua conta, através daquele cronograma, tudo está se cumprindo. Se cumpre o batismo do Messias, a sua morte, e acontece também o tempo de graça, o fim do tempo de graça dos judeus, que foi o ano 34, com a morte de Estevão. Então ele diz, agora estou no caminho certo. E quando ele traça todo esse cronograma, ele chega ao ano 1843. E ele está convencido que Jesus iria voltar no ano 1843. Porém, chega uma pessoa bastante estudiosa, chamada Samuel Snow, e começa a ali debater com Guilherme Miller, e ele faz suas contas e diz o seguinte: Guilherme Miller, o ano não é 1843, porque tu está se baseando pelo calendário gregoriano. Este ano tem que ser baseado pelo calendário judaico. E quando ele faz toda a sua conta sobre a purificação do santuário, que ocorria todo ano, no dia 10 e o mês 7º, ele descobre, gente, que o dia 10 do mês 7º, do dia do juízo, do dia da purificação do santuário, que acontecia todo ano, que em hebraico chama-se de Yom Kippur, ali aconteceria no dia 22 de outubro de 1844. Então, ali todos são convencidos. E naquele momento está ali aquele povo aguardando Jesus voltar no dia 22 de outubro de 1844. Porém, Jesus não veio. Aquele movimento ali chamado de Millerita, eles se espalham, desanimam, e acontece ali um grande desapontamento. Mas um pequeno grupo de pessoas não desiste, e eles começam a ver aonde foi que esteve o erro da profecia. E eles descobrem que a profecia era perfeita. A profecia era fiel, a profecia era verdadeira. O que era errado era somente a interpretação da profecia. Guilherme Miller, ele não levou em questão que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, somente o Pai. E eles passando a estudar cada vez mais, um homem chamado Iram Edson, passando pelo milharal, ele tem uma grande visão. E naquela visão de Iram Edson, ele percebe que ali, essa visão que ele teve lá no céu, ele vê Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Agora Jesus Cristo é o sumo sacerdote, entrando naquele local santíssimo e ali iniciando o dia da expiação, o dia do juízo, o grande julgamento. Eles passam a estudar assim profundamente e descobrem que ali inicia um juízo pré-advento, também conhecido como juízo investigativo, gente. E, dando continuidade aqui à nossa história,
No versículo 10 de Apocalipse, capítulo 10, versículo 10, diz assim: Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel, quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Eu fiz questão de ler novamente este versículo, porque aqui aponta para um povo que recebeu a palavra de Deus, quando Guilherme Miller estava pregando, e a boca daquele povo ficou doce como mel, porque eles acreditavam que Jesus iria voltar. Mas quando chega o dia 22 de outubro de 1844, Jesus não volta. Então, ali, aquele povo passou a ter um grande amargo no estômago. E a profecia se cumpre do livrinho nessa parte da história de Guilherme Miller. Jesus não voltou e o povo passou por uma grande tristeza. Assim como fala João, que era doce, mas fica amargo. Gente, o interessante é que Jesus Cristo, ele tem o dia certo e a hora certa para voltar. O que nós devemos fazer é aguardar todos os dias, nos prepararmos até que ele volte. Então eu preciso me preparar para que quando ele voltar nas nuvens dos céus, eu possa estar preparado. O que importa é que ele vai voltar. E quando ele voltar, eu preciso estar apto para morar com ele para todo sempre na eternidade. Então, que cada vez mais nós possamos colocar Jesus como prioridade em nossas vidas. Não sabemos o dia, não sabemos as horas, mas os sinais estão se cumprindo. E nós acreditamos que Cristo está perto, mas muito perto de voltar. Quem sabe eu esteja falando com alguém que esteja afastado de Cristo. Alguém que era da igreja. Alguém que tinha uma intimidade muito grande com Jesus. Mas o mundo e os seus prazeres lhe afastaram e hoje você deu as costas para Cristo. Meu querido, minha querida, eu quero dizer algo para você. Olhe para Cristo. Todo dia Ele está te chamando de volta. O Espírito Santo todo dia está batendo na porta do teu coração e você está ouvindo. Aquela vontade que te chama para voltar novamente para os pés de Cristo, esse é o Espírito Santo te chamando. Não diga não para o Espírito Santo. Se hoje tu ouvir a sua voz, não endureça o teu coração. Volte para o Mestre. Volte para Cristo que Ele está te esperando. Ele está te esperando de braços abertos. Ainda dá tempo. A porta da graça não se fechou. Ainda está aberta. Por isso, entregue hoje mesmo a tua vida a Cristo. Porque o que Ele tem preparado para você é algo maravilhoso que você vai usufruir em toda a eternidade. Estaremos para sempre com o Senhor quando Ele voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Este é o meu desejo, esta é a minha oração, que nós possamos cada vez mais buscar ao Senhor e escolher a Jesus. Amém?